Antes de mais nada, agradecer a todos, agradecer ao Pedro Calé, agradecer também ao Engenheiro Francisco Fontes, saudar todos os colaboradores da Altice que estão aqui, todas as pessoas na assistência, e também todos os que estão online. Uma saudação muito especial para o seu diretor do Engenheiro Gameiro Marques, o Sr. Almirante Gameiro Marques, diretor do Gabinete Nacional de Segurança, que tem sido um parceiro muito importante nesta aventura que temos seguido nestes últimos tempos. Foram dados 30 minutos, eu pus aqui o cronómetro, ver se isto não foge muito do tempo. E de alguma forma isto é uma conversa um pouco informal. Vamos tentar transmitir, eu presumo que também que o conhecimento das pessoas seja um pouco diverso. Haverá aqueles que são mais por dentro disto, outros menos por dentro disto. Vamos tentar fazer uma coisa um pouco também tutorial para aqueles que estão menos por dentro disto, e depois no final certamente que poderão também, se acharem que é demasiado simples, poderão também fazer perguntas. Estejam à vontade para intervir. Eu acho que a primeira coisa que me foi pedido foi para abordar o que é que são as comunicações quânticas e falar um pouco daquilo que são as comunicações quânticas. Eu acho que antes disso nós temos talvez que pensar o que é que são tecnologias quânticas. Porque as comunicações são uma parte das tecnologias quânticas. E, de facto, quando nós falamos de tecnologias quânticas, aquilo que nós verdadeiramente estamos a falar são tecnologias quânticas da informação. Ou seja, no fundo, utilizar a natureza quântica, utilizar as propriedades e os recursos que a tecnologia quântica nos dá para processar informação, transmitir informação. É isso que nós procuramos fazer. Aquilo que nós tentamos fazer é explorar três particularidades, três novos recursos que a tecnologia quântica nos traz, que é a não clonagem, é a sobreposição e é o entrelaçamento. Antes de mais nada, para nós, sistemas quânticos são partículas de luz. O que nós trabalhamos no nosso laboratório são com impulsos de luz, são com fotões. Quando a gente atenua o impulso de luz até ao ponto em que chegamos a ter um número muito reduzido de partículas de luz, o que nós trabalhamos são com fotões. Não é obrigatório. Há sistemas quânticos que não são necessariamente, não são partículas de luz, não são impulsos de luz. Portanto, a nível da física do estado sólido, podemos também ter sistemas quânticos, e isso é muito utilizado, por exemplo, na computação quântica. Na área das comunicações, o que se utiliza mais são mesmo partículas de luz, são mesmo fotões, e por isso, quando eu estiver a falar de sistemas quânticos, entendem por partículas de luz, porque é isso que nós manipulamos. O que é isto da não clonagem? A não clonagem significa que quando, de alguma forma, eu uso um fotão para transportar informação, ao extrair a informação, eu vou deixar alguma marca. E essa marca pode depois ser utilizada como um recurso, por exemplo, para quantificar a quantidade de informação que sai do canal de comunicação. Um outro recurso é a sobreposição. O fotão, ao contrário de uma partícula clássica, quando chega, por exemplo, a um beam splitter, ele não tem que decidir se vai para a esquerda ou vai para a direita. Ele, de facto, pode ir pelos dois lados e, inclusive, ele consegue interferir com ele próprio. O entrelaçamento corresponde a pegar em dois fotões ou mais fotões, fazê-los interagir entre si, e eles continuam a ser partículas independentes. Nós conseguimos separá-las, uma pode ir para a esquerda, outra pode ir para a direita, mas mas passam a ser regulados pela mesma função de onda. Ou seja, no fundo, eles passam a comportar-se como se fossem uma mesma partícula, mas a gente consegue separar uma parte da outra. Isto parece um pouco, no fundo, são novos recursos que a tecnologia quântica nos dá, e a ideia é explorá-los para fazer tecnologia que, de alguma forma, ou nos permita fazer aquilo que nós já fazemos de forma mais eficiente, ou nos permita fazer coisas que nós hoje ainda não conseguimos fazer com a tecnologia clássica. Isto parece um pouco estranho para quem não está tão habituado, mas eu aqui desafiava-vos a colocarem-se há cerca de 200 anos atrás, quando começou a teoria eletromagnética e quando o Faraday começou com o eletromagnetismo. De facto, aquela coisa de nós termos um conjunto de eletrões a andarem num fio condutor, e passado centenas de quilómetros começarem a dançar de forma síncrona, na altura devia parecer uma coisa altamente estranha. E, portanto, eu acho que se nós nos tentarmos colocar aí, nós vemos que, de facto, a nossa estranheza perante a tecnologia quântica, perante estes recursos, resulta simplesmente do facto de nós não estarmos habituados a ela. Porque, de facto, o que se passa dentro de um telemóvel são tudo coisas altamente estranhas. E se nós nos colocarmos há 200 anos atrás, isto seria tudo muito altamente estranho, e nós hoje achamos que tudo isto é normal, porque simplesmente dominamos a tecnologia. E eu acho, uma coisa que eu não sou capaz de fazer é prever o futuro, até porque esta coisa de prever o futuro é extremamente difícil. Mas nós, às vezes, podemos olhar para trás para ver como as coisas evoluíram, porque a história tem esta coisa tem uma certa tendência para se repetir. Eu acho que o mais que nós conseguimos fazer é tentar olhar para trás e tentar perceber como é que as coisas se passaram, para ver se encontramos padrões e se por aí nos consegue guiar no futuro. Se nós repararmos,
No início nós tivemos um conjunto de físicos que perceberam o fenómeno do eletromagnetismo, depois tivemos um conjunto de matemáticos que, nomeadamente durante e após a Segunda Guerra Mundial, alicerçaram aquilo que são os fundamentos da teoria da informação e da teoria da computação, e, entretanto, um conjunto de engenheiros que foram desenvolvendo, no fundo, um conjunto de dispositivos que serviu para utilizar isto, para tornar isto ao serviço das pessoas. Se vocês olharem para as escalas de tempo que estão aqui envolvidas, desde a descoberta inicial de Faraday até ao primeiro telefone de Alexandre Bell, que ele dizia que ia servir, por exemplo, a grande aplicação que ele disse quando colocou a patente do telefone é que ia servir para ouvir ópera a partir de casa. Reparem, ninguém hoje ouve ópera utilizando o telefone a partir de casa. Portanto, quando eu disser que o computador quântico vai servir para isto, lembrem-se do Alexandre Bell, porque provavelmente estou a cometer uma gafe tão grande como aquela que ele cometeu, mas passaram-se 50 anos. Desde a descoberta de Faraday até ao Turing, que em 48, no fundo, até ao Turing, que começou os fundamentos da computação, passaram-se 100 anos. Até o que levou depois ao ENIAC, o primeiro grande computador, que era assim, ocupava uma sala inteira, e se calhar ainda há aqui alguns que se lembram do computador em que a gente programava com os picotados, com os furos. Eu não era dessa altura, mas lembro-me ainda de programar num VAX VMS em que a gente tinha um tempo de computação que acabava ao tempo, já não podíamos utilizar mais aquilo. Portanto, quando nós hoje olharmos para um computador quântico e olhamos para aquilo tão estranho e não é tão user-friendly como o PC que nós hoje temos em casa, temos que também tentar voltar para trás e perceber como é que era no passado, naquilo que nós designamos hoje por tecnologia clássica. Mas só para terem uma ideia, e quando de facto isto tudo explodiu, foi quando surgiu, não a internet, porque a internet surgiu na década de 60, mas quando surgiu o www, quando no fundo surgiu uma interface para a internet altamente amigável, que permitiu democratizar o acesso à informação. E neste percurso todo passou-se mais de um século. Nós tentarmos olhar para aquilo que é a teoria quântica, nós vimos que de facto há cerca de um século, no início do século XX, houve um conjunto de físicos que descobriram os fenómenos. Houve depois também um conjunto de engenheiros que foram desenvolvendo os sistemas e um conjunto de matemáticos, de forma, se quiserem, muito análoga àquilo que se pareceu com a teoria clássica, que foram trazendo novas ideias. Novas ideias na área, o trabalho inicial de Stefan Isner, na área da informação quântica, o trabalho depois do Bennett e do Brassard no âmbito da criptografia quântica, e o trabalho do Shor e depois do Grover na área da computação quântica, e depois de muitos outros. Se olharmos para os tempos que estão envolvidos, são ordens de grandeza muito idênticas. E nós hoje estamos a cerca de 100 anos. E olhando para trás, 100 anos foi mais ou menos, ou 150 anos foi o tempo que demorou a aparecer, de facto, aquela killer application, aquilo que mudou a nossa sociedade. Portanto, é natural que hoje a gente esteja à beira de um início de alguma coisa. E, de facto, as Nações Unidas, através da ONU, decretaram o próximo ano como o ano das tecnologias quânticas, e eles têm um slogan que eu acho particularmente feliz. Eles dizem 100 anos de quantum é apenas o início. E eu acho que verdadeiramente o que nós estamos a assistir é o início. É o início de uma revolução uma revolução tecnológica que vai ter impactos bons e maus, como todas as revoluções tecnológicas. Depende um pouco de nós, para onde guiamos as coisas e da forma como as conseguimos implementar e construir, e do engenho que vamos ter. Certamente que uma das aplicações mais marcantes é a computação quântica. A computação quântica. O que é um computador quântico? O computador quântico é uma máquina que nos vai passar a permitir resolver problemas que hoje são intratáveis, ou seja, o computador quântico não vai resolver todos os problemas de forma mais eficiente que o computador clássico faz, mas vai resolver alguns que nós sabemos que, usando o computador clássico, são impossíveis de tratar e que passam a ser possíveis utilizando o computador quântico. E isto é benéfico. Genericamente, se nós dissermos do ponto de vista genérico, isto claramente é benéfico e pode trazer ganhos para a humanidade em muitas áreas, nomeadamente na área da otimização, na área ambiental, na área da medicina, pode trazer muitos ganhos. Mas também traz algumas ameaças. E nós hoje vamos falar aqui um pouco do computador quântico como algo que traz ameaça. Porquê? Porque, basicamente, a nossa sociedade da informação está em grande medida protegida, ou a proteção da nossa sociedade da informação é em grande medida feita através da complexidade computacional. E o computador quântico ataca precisamente a complexidade computacional porque corresponde a um avanço muito grande na capacidade computacional. Portanto, de facto, o computador quântico é uma máquina que utiliza os princípios da mecânica quântica, ou seja, o princípio da sobreposição, do entrelaçamento e da interferência, ou da não clonagem, da interferência, neste caso, para tentar resolver esse conjunto de problemas de forma mais eficiente. De facto, quando nós temos um bit,
e nós todos temos a ideia de um bit como tendo, no fundo, um grau de liberdade, pode ser 0 ou pode ser 1, e nós passamos para um qubit. E um qubit não acrescenta muito mais. O que um qubit é, e um qubit pode ser um fóton que está polarizado, pode ser, por exemplo, pode ser a polarização do meu fóton, pode ser entendido como uma polarização, pode ser implementado usando um fóton. Eu não ganho muito mais, ganho mais um grau de liberdade. Eu passo de 1 para 2 graus de liberdade. E, de facto, se eu adicionar n bits, no fundo, se adicionar 8 bits, tenho 1 byte, se adicionar 64 bits, ou seja, começo a ter uma palavra, e, no fundo, as coisas escalam linearmente. Se eu adicionar qubits, acontece a mesma coisa. Mas se eu os entrelaçar, as dimensões que estão associadas passam a crescer exponencialmente. E é aqui que verdadeiramente está o ganho do computador quântico. É que eu, ao adicionar qubits, ao entrelaçar os qubits, eu passo a ter a capacidade de trabalhar com espaços vetoriais de uma dimensão que cresce exponencialmente e cresce com 2 elevado a n, e aqui é que está o grande ganho. E depois, de facto, eu preciso de tirar os resultados. E para tirar os resultados, eu tenho que fazer o meu sistema interferir de tal forma que haja uma elevada probabilidade de eu obter a resposta correta. Ou seja, um computador quântico é sempre algo que me vai implementar um algoritmo probabilístico. Eu posso também, num computador clássico, implementar um algoritmo probabilístico. O que é um algoritmo probabilístico? É um algoritmo que me dá a resposta com uma probabilidade tão grande quanto eu queira, dependendo do tempo, normalmente, do número de iterações que eu tenho. Se eu tiver um número de iterações muito grande, se eu estiver disposto para esperar muito tempo, eu obtenho um elevado grau de confiança na resposta que me é dada. Se eu quiser uma resposta mais rápida, eu vou ter um menor grau de confiança. Mas um computador quântico insere-se nesta classe, ou seja, nesta clássica de máquinas que o que nos permite implementar é um algoritmo probabilístico. Eu tentei colocar aqui, no fundo, e eu isto já disse, aquilo que é, no fundo, a grande ameaça do computador quântico tem a ver com o facto de nós segurarmos a nossa informação, dos nossos sistemas de informação, estarem essencialmente seguros por problemas matemáticos, por problemas que são complexos de resolver, do ponto de vista de complexidade computacional. E, de facto, conforme eu vos vou mostrar, se nós não fizermos nada, quando um computador quântico surgir, os nossos sistemas de informação, aquilo que é a criptografia atual, passa a ficar vulnerável, e por isso é que nós hoje assistimos a este movimento. No fundo, quando nós falamos em pós-quantum, significa dotarmos os nossos sistemas de tecnologia que seja robusta relativamente a um computador quântico. O que nós sabemos, e reparem, nós estamos a falar de uma máquina que existe hoje com uma dimensão muito pequena. Para aqueles que são mais ou menos da minha idade, eles lembram-se do Spectrum, ou seja, nós estamos a falar mais ou menos, ainda menos que o Spectrum, eu diria. É um computador que ainda faz menos que o Spectrum, porque de facto o Spectrum já tinha 48 kilobits ou 72K, tinha o Timex, portanto andava por aí, e o computador quântico provavelmente ainda tem menos, a gente tem uns milhares, neste momento tem centenas de qubits lógicos, portanto ainda é algo antes disso. Ou seja, nós estamos a tentar prever o que é que uma máquina que ainda não existe pode fazer. O que nós sabemos é que existem estes dois algoritmos, existem muitos outros, mas estes dois são particularmente críticos para nós, o algoritmo de Shor e o algoritmo de Grove. O algoritmo de Grove, e vai ser até aquele que eu vou falar mais, é um algoritmo que me permite implementar o problema, no fundo, implementar o algoritmo da força bruta, que é, eu tenho um problema, eu vou testar todas as soluções até encontrar a solução. Ou seja, no fundo, a forma mais a martelo para resolver um problema, é procurar todas as soluções e quando eu encontrar, está lá a solução. E vocês vão ver que o algoritmo de Grove permite-me passar de um problema que cresce exponencialmente para um problema que cresce subexponencialmente. Ou seja, o ganho, à partida, pode parecer que não é muito. O que não é verdade, porque passar de exponencial para subexponencial, vocês vão ver que já tem um ganho muito elevado. No entanto, ele não representa um problema fundamental, porque basicamente significa que nós podemos duplicar. Se eu duplicar o tamanho das minhas chaves, eu continuo a ter um grau de segurança análogo. Já o problema de Shor é bem mais crítico, porque ele permite-me passar de problemas que têm complexidade exponencial para complexidade polinomial, e aí
por muito que eu aumente a chave, eu nunca consigo chegar, no fundo, ao mesmo nível de complexidade. De qualquer forma, eu vou focar-me mais no algoritmo de Grove, porque é mais fácil nós termos valores exatos para podermos comparar. E eu quis colocar aqui alguns valores só para vocês terem alguma ideia mais precisa daquilo que estamos a falar. Quando nós falamos em complexidade computacional, nós falamos, no fundo, em classe de problemas. E nós, se pensarmos num computador clássico, grande parte dos problemas que nós resolvemos colocam-se ali naquela classe que a gente designa por P. São aqueles problemas que são fáceis de resolver e fáceis de testar. Resolver um problema é encontrar a solução de um problema. Testar um problema é, dada a solução, verificar se aquilo de facto é a solução válida para o problema. No fundo, é quase como na escola primária a gente resolvia as contas de equações e depois fazia lá a prova inversa. Então era um quadradinho que a gente fazia lá umas contas e verificava se aquilo estava certo. No fundo, é exatamente a mesma coisa. Grande parte dos problemas que nós resolvemos usando um computador clássico estão ali. No entanto, existem, ou nós acreditamos que existem, e provavelmente ninguém conseguiu provar que eles existem, mas também ninguém conseguiu provar que eles não existem, e há grandes evidências que existem, outros problemas para além daquilo que são problemas da classe P. São problemas que crescem exponencialmente, que são problemas que nós conseguimos testar, mas não conseguimos resolver. Por exemplo, se eu vos der um número muito grande e vos pedir um número muito grande que resulte do produto de dois primos, vocês não vão conseguir fatorizar. Se o número for muito grande, vocês não o conseguem fatorizar em tempo útil, portanto não o conseguem resolver. Mas se eu vos der os números, vocês conseguem multiplicar em tempo linear, conseguem testar. É deste tipo de problemas que nós estamos a falar. São problemas que nós não somos capazes de resolver, mas dada a solução nós somos capazes de testar se de facto aquilo é a solução ou não é do problema. A criptografia que nós usamos atualmente, nós podemos dividi-la em duas grandes classes. Na criptografia simétrica e na criptografia assimétrica. A criptografia simétrica é quando as entidades que estão envolvidas partilham um segredo, têm a mesma chave. A criptografia assimétrica, ou criptografia pública, é quando eu utilizo chaves que não são iguais. Uma é chave pública, outra é uma chave privada. Se quiserem, a chave pública serve para fechar, mas eu só consigo abrir, só consigo desencriptar usando a chave privada. E estas duas classes estão alicerçadas em problemas matemáticos bem distintos um do outro. No que diz respeito à criptografia simétrica, há muitos problemas que podem ser usados para isto. Naquilo que diz respeito à criptografia pública e à criptografia assimétrica, há um conjunto relativamente restrito de problemas que nós sabemos que podem ser utilizados. Por exemplo, o problema que eu já falei aqui da fatorização de números primos é um que é utilizado, por exemplo, no RSA, ou então o problema do logaritmo discreto é outro problema que são utilizados. De facto, são os dois que nós hoje usamos. Não quer dizer que eventualmente não haja mais. Mas reparem, um computador clássico, se nós assumirmos que o computador clássico consegue resolver os problemas que estão em P, está muito longe de poder atacar ambos as classes de criptografia, o que significa, e nós temos essa ideia, que a insegurança dos sistemas de informação atual resultam de quê? Resultam ou de má configuração do sistema, ou de bugs no sistema, ou porque o utilizador, de facto, fez algo que não deviam fazer, de engenharia social que, de alguma forma, leva o utilizador a fazer algo que ele não deveria fazer. Não são problemas fundamentais, ou seja, se nós tivéssemos engenheiros 100% perfeitos, de facto, fizessem aquilo tudo direitinho, e se o utilizador também fosse 100% perfeito, provavelmente os sistemas seriam completamente seguros. Nós sabemos que isso não acontece porque, primeiramente, saem novas releases, saem novas coisas, e de facto, os sistemas, a insegurança dos sistemas não é fundamental. Não é porque, se tiver tudo idealmente configurado e se de facto o utilizador tiver um comportamento 100% seguro, eu mesmo assim consigo entrar. Não. Eu tenho que haver algum tipo, pelo meio, tem que haver algum tipo de fragilidade que, devido à tecnologia ou devido ao comportamento do utilizador. E aquilo que nós estamos agora a falar é algo diferente, é algo que, mesmo tudo bem configurado, mesmo o utilizador tendo um comportamento ideal, nós conseguimos, porque do ponto de vista fundamental, nós conseguimos quebrar o sistema. É algo completamente diferente. Mas com um computador clássico nós de facto conseguimos fazer um pouco mais. Porque nós também num computador clássico podemos correr um algoritmo probabilístico. Um algoritmo probabilístico será um algoritmo que não nos dá sempre a resposta, mas dá-nos muitas vezes a resposta, e nós queremos que os nossos sistemas sejam seguros todos os dias, e portanto queremos que eles sejam seguros sempre. Mas de qualquer forma vocês veem que a capacidade de atacar de um computador clássico está ainda relativamente longe daquilo que é quer a criptografia simétrica,
quer a criptografia assimétrica. Quando nós colocamos um computador quântico, nós de facto temos aquele ganho enorme. E há pelo menos uma classe de problemas que estão naqueles que nós utilizamos para a criptografia pública que passam a ser vulneráveis, nomeadamente os dois que nós utilizamos, que é o problema da fatorização e o problema do logaritmo discreto. E, portanto, eu coloquei aqui alguns números só para vocês terem alguma ideia. Nós dois, e estes números não são da criptografia simétrica, ou seja, são de cima. Porque da criptografia assimétrica é mais difícil dar números exatos. Se vocês hoje tentarem atacar o AES utilizando um computador clássico, vocês veem que é completamente impossível. Vocês, para percorrerem todo o espaço, e mesmo assumindo que em média basta percorrer metade do espaço para encontrar a chave, vocês chegam a coisas como 13 mil milhões de anos que seria necessário para percorrer todo o espaço. Portanto, é pior que encontrar uma agulha num palheiro, portanto, vocês não é possível de todo fazê-lo. E aqui eu assumi que a capacidade computacional seria da ordem de 1 teraflop. 1 teraflop, hoje, nós podemos assumir que é aquilo que algo, porventura, uma organização com alguma capacidade financeira poderá ter acesso. De facto, a União Europeia, no início deste ano, disse que ia construir um computador, ou que ia iniciar um computador que ia ter a capacidade de 1 hexaflop, ou seja, seria qualquer coisa como 10 elevado a 18, portanto, cerca de 1 milhão de vezes mais potente que 1 teraflop. E nós sabemos hoje que os Estados Unidos têm pelo menos 3 destes supercomputadores na ordem dos hexaflops. Mas mesmo com este tipo de computadores, se nós tentarmos atacar o AES, nós fazemos algumas contas e vimos que estamos a falar cerca de 500 vezes a idade do universo, ou seja, é completamente impossível, mesmo com estes supercomputadores. Se nós utilizarmos um computador quântico para fazer isto, e só utilizando o algoritmo de Grove, que é aquele que nós dizemos que não é o mais crítico, nós passamos para 3 meses. Ou seja, nós passamos de 500 vezes a idade do universo para 3 meses o tempo computacional que será necessário. Agora, neste caso, e o NIST foi o NIST que o disse, e é óbvio que nós podemos fazer para nos continuar a proteger é duplicar o tamanho das chaves. O que em princípio não é muito complicado. Em vez de termos um AES 128, passamos a um 256 e à partida do ponto de vista de complexidade computacional estamos dentro da mesma ordem de grandeza e passaríamos a estar seguros. O problema é quando nós olhamos para o algoritmo de Shor, porque aí passamos de complexidade exponencial para complexidade polinomial e aí, por muito que a gente tente aumentar a chave, nunca mais lá vamos chegar. E esse é que é verdadeiramente o grande problema. E, portanto, isto de facto foi um problema que é conhecido e desde o início desta década, nomeadamente os Estados Unidos iniciaram um movimento muito forte. E reparem que eles foram muito claros naquilo, quando eles definiram a estratégia nacional, foram muito claros em relação a isto. O que eles pretendem é a liderança na computação quântica e mitigarem os riscos da computação quântica. É a estratégia dos Estados Unidos que ele definiram para a área da computação quântica, tem estes dois pilares, estes dois objetivos. Eles incumbiram o NIST de fazer um trabalho que levasse a um conjunto de standards. A verdade é que o NIST, em 2024, portanto, neste ano, em meados deste ano, publicou 3 standards que são standards pós-quânticos, ou seja, são novos problemas que à partida são robustos relativamente a um computador quântico, ou pelo menos nós acreditamos hoje que o são, e que iniciaram um processo de migração para a tecnologia pós-quântica. Nós temos vindo a aparecer um movimento análogo também na Europa, nomeadamente a Comissão Europeia lançou no início deste ano uma recomendação para no fundo, uma recomendação no sentido da transição pós-quântica e também falando em sistemas híbridos, ou seja, não só utilizando novos algoritmos, mas também utilizando tecnologia quântica para nos proteger da ameaça de um computador quântico, que é essencialmente aquilo que nós tendemos a fazer. E, portanto, há 2 abordagens possíveis. Uma é procurar novos problemas matemáticos, hoje outra é usar a tecnologia quântica para nos proteger. Quando nós usamos a tecnologia quântica, nós no fundo falamos em recursos quânticos, que é a área que é a nossa área de investigação, adicionamos recursos quânticos e com estes recursos quânticos podemos implementar 2 tipos de serviços, tipicamente serviços de ligações seguras e serviços de computação segura. Nós depois na demonstração vamos ver um pouco e eu falarei também um pouco mais sobre este tipo de serviços. Quando nós falamos em tecnologia pós-quântica, o que é que nós estamos a falar? Estamos a procurar naquele grupo restrito de problemas outros problemas que, embora estejam dentro daquele quadrado, estejam fora daquele círculo vermelho. Nós, obviamente, não conseguimos provar que eles estão fora daquele círculo vermelho, porque, de facto, não é possível provar. O que nós
podemos acreditar é que se ninguém publicou o algoritmo, eles estarão fora disso. Ou se ninguém disse que conseguiria quebrar, eles são inquebráveis. É o mais que nós conseguimos fazer. E construir a nossa criptografia a partir daí. Reparem que eu queria também vos transmitir esta noção, estas tecnologias, do meu ponto de vista, são tecnologias altamente complementares uma da outra. Ou seja, eu não preciso necessariamente de optar por uma ou por outra, até pelo grau de maturidade das próprias tecnologias é muito distinta. Se eu pondo argumentos em favor da tecnologia do PQC, eu diria que é uma tecnologia certamente mais madura, ou pelo menos baseada em tecnologia mais madura, que é a criptografia clássica. É uma tecnologia que vai permitir uma transição mais suave, porque obviamente o que eu tenho que fazer essencialmente é implementar novas releases de software. É uma tecnologia baseada em software, o que tem algumas vantagens. É uma tecnologia certificada, ou seja, é uma standardizada, e que existem institutos capazes de certificar os diferentes equipamentos. Se eu quisesse advogar em favor do Quantum Key Distribution, e reparem que eu aqui o que estou a apontar não é um ou outro, estou no fundo a dizer as vantagens de um e do outro, porque eu acho que eles podem de facto coexistir no tempo e dar-nos diferentes graus de proteção e também, como eu disse, em diferentes momentos. A tecnologia Quantum Key Distribution tem a vantagem de ser independente dos avanços, quer ao nível dos algoritmos, quer ao nível dos avanços computacionais. Para além disso, podemos ter elevadas fontes de entropia, e isto é muito importante se nós pensarmos, por exemplo, numa rede IoT em que nós temos pequenos dispositivos que têm muita dificuldade de captar a entropia, mas têm que enviar informação que de alguma forma tem que ser segura. Nós podemos pensar, uma das outras coisas que é importante na criptografia de Quantum Key Distribution é que é uma criptografia que nós podemos prescindir da criptografia pública, e isto significa o quê? Significa que nos dá perfeita segurança futura. Ou seja, do ponto de vista da criptografia clássica, um dos grandes problemas é que, mesmo que eu hoje não consiga desencriptar, eu posso sempre armazenar e desencriptar mais tarde e voltar para trás. Isto não é possível utilizando tecnologia quântica. A tecnologia quântica permite-nos também fazer outra coisa, que é conseguir quantificar qual é que é a quantidade de informação que nós perdemos pelo canal de comunicação e quantificar qual é que é a quantidade de informação que foi para alguém que está a atacar o meu sistema. Uma outra questão importante é termos a capacidade de desenvolver sistemas device independent. O que é isto? Um dos problemas que nós hoje temos é que nós temos aquele equipamento tem um datasheet, é suposto fazer aquilo. Mas será que o telemóvel faz mesmo só aquilo que é suposto fazer? Eu confesso que às vezes tenho muitas dúvidas e às vezes até tenho quase certezas que ele faz outras coisas que eu não lhe disse para fazer. E este é um dos problemas grandes que nós temos. Por isso, e conforme eu já vos disse, do meu ponto de vista, nós vamos caminhar para uma solução que vai ser uma solução híbrida, ou seja, em que certamente numa primeira fase, até por questões de maturidade, o PQC será instalado em larga escala e o Quantum Key Distribution irá depois, naturalmente, conforme a própria tecnologia vai ganhando maturidade, irá ganhando mercado, irá também progressivamente sendo instalado. Há outra questão, para além desta, que é quando é que nós devemos começar a transição. Obviamente, eu não vou perder aqui muito tempo, porque estou ali a olhar para o cronómetro e não tenho muito tempo para isto, depois nós podemos voltar. Mas isto tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com o tempo que nós precisamos. Queremos que a nossa informação fique privada, tem a ver também com o tempo que nós vamos precisar para fazer o processo de transição, e tem a ver também quando é que nós estimamos que chega um computador quântico capaz de atacar os sistemas atuais. Nós podemos ver, por exemplo, a evolução da computação quântica. Nós vimos que a evolução não tem sido fantástica no sentido que as coisas tenham crescido a uma velocidade muito grande, se bem que a escala que está ali dos números do qubit é uma escala logarítmica e, portanto, mitiga um pouco o efeito. Se fosse uma escala linear, nós víamos avanços mais substanciais, mas nós ainda estamos relativamente longe, e nós podemos ver neste terceiro gráfico, ainda estamos relativamente longe de um computador quântico poder atacar os sistemas atuais, poder atacar o RSA. E dependendo dessa data, nós temos que avançar para o processo de transição no fundo, mais ou menos rápido, dependendo também de que estimarmos para isso. O que é verdade é, por exemplo, aqui há cerca de um mês atrás, ou um pouco mais, quase seis meses atrás,
saiu este artigo foi publicado por um conjunto de investigadores chineses, em que eles argumentavam que quebravam o RSA. De facto, nós ao lermos o artigo vemos que eles não quebram bem o RSA, eles quebram um RSA de 50 bits, mas o RSA que nós hoje utilizamos está em 2048, portanto eles, quando muito, quebram uma versão light do RSA. Mas só para vos dar a ideia de que as coisas estão a acontecer e, portanto, embora a gente acredite que ainda não existe a capacidade de hoje usar um computador quântico para atacar os sistemas atuais, as coisas estão a acontecer e também é certo que se um país ganhar essa capacidade, eu tenho sérias dúvidas que ele vá publicar um artigo a dizer que tem essa capacidade. Outra coisa que nós também podemos olhar é para aquilo que foi a migração do SSL para o TLS, para ver que isto foi, nós na década de 90 chegámos à conclusão que o SSL não era seguro para suportar, no fundo, com um protocolo de segurança, para aplicar à camada de transporte, e a migração para o TLS, e estamos a falar só dos 150 mil sites mais populares, há um site que faz esta monitoria, demorou décadas. Portanto, nós não podemos esperar que esta migração da tecnologia criptográfica clássica para uma tecnologia pós-quântica ocorra de um dia para o outro. Não vai acontecer de um dia para o outro. Vai ser uma migração que vai demorar anos, eventualmente até décadas. Portanto, o processo é mesmo assim. Nós estamos a falar de sistemas complicados, estamos a falar de investimento complicado, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de um processo que é extremamente complexo. Esta, no fundo, existem vários estudos. Ali há duas abordagens, uma que assume, mais agressiva, que assuma que um computador quântico estaria disponível em 2026, o que eu acho que é altamente improvável daqui a 2 anos. Outra que assume que estariam na década de 30. Se fosse na década de 30, nós corríamos um risco, se fosse em 2026, nós corríamos um risco enorme. Se o computador quântico surgir daqui a uma década, nós corremos menos riscos, mas temos que, de facto, acelerar este processo. E eu acho mesmo que se nós começarmos hoje, já vamos atrasados. Nós não começámos exatamente hoje, e nós temos este projeto, por exemplo, o PTQCI, e nós no nosso grupo trabalhamos nestas tecnologias há mais de 20 anos. Eu estava a ver quais foram os primeiros artigos que nós publicámos, e são 2006, 2007, 2008, foi quando nós começámos a trabalhar nisto. Há, de facto, um trabalho já longo nesta área, mas mesmo assim é necessário ganharmos momento. Porque o desafio que temos pela frente é um desafio grande e, portanto, é necessário ganharmos momentos, ganharmos escala, se queremos, de facto, implementar este tipo de tecnologias. Só antes de terminar, falar-vos um pouco dos sistemas que nós estamos a desenvolver. Nós depois vamos ver uma demonstração no final, mas dos sistemas que nós hoje temos no nosso laboratório, que basicamente são 4 sistemas. Eu aqui vou falar de 3 deles. Este é um gerador de números aleatórios, portanto, no fundo, é um gerador que gera números aleatórios, tendo por base a tecnologia quântica. Nós temos, inclusive, este gerador disponível. Se vocês quiserem ter acesso aos números que são usados, existe um site, podem fazer o download dos dados, podem usar os dados, e nós, inclusive, damos acesso aos dados RAW, que são os dados obtidos diretamente dos dispositivos físicos, e aos dados depois do pós-processamento, para se as pessoas quiserem analisar os dados. E, portanto, nós tivemos ainda no ano passado um aluno da Guatemala a tentar atacar o nosso gerador, utilizando a inteligência artificial. Ele conseguia atacar os dados RAW, depois já não conseguia atacar os dados depois do pós-processamento, mas, portanto, nós damos acesso a toda essa informação. Temos depois um sistema de distribuição de chaves quântica, que é um sistema que utiliza codificação na polarização, que nós, no fundo, o que nós temos é enviamos a informação em fotões únicos utilizando a polarização, e este é um sistema em que nós apostamos muito no sentido do free space, no sentido de ser um sistema que podemos utilizar em free space, nomeadamente se nós pensarmos mesmo em Portugal, se nós quisermos chegar, um dos problemas que estes sistemas têm é a atenuação. Se nós quisermos chegar às ilhas, nós não vamos conseguir chegar por fibra, nós vamos de alguma forma ter que ter uma ligação por satélite, vamos de alguma forma ter que ter estes sistemas a trabalhar em free space, e por isso nós temos investido muito nesta área do free space, nomeadamente utilizando uma câmara que permite emular longas distâncias no canal de comunicação, e esta é uma tecnologia em que nós temos investido bastante nos últimos anos. Um outro sistema que nós temos com um TRL mais alto, no sentido que temos feito vários deployments dele do ponto de vista de filtral, é este aqui, em que nós usamos estados coerentes e em que codificamos a informação, quer na amplitude, quer na fase dos fotões únicos. Este é um sistema que nós, como eu vos disse, temos a funcionar já com uma taxa, com elevadas baud rates, portanto estamos com elevado baud rate. É um sistema que nós temos implementado em FPGA e em GPU, porque é um sistema que, do ponto de vista do hardware físico, é mais próximo dos sistemas clássicos, é mais fácil de implementar do que o outro, que exige
que exige detectores de fótons únicos, que é uma tecnologia mais complexa, mas é um sistema que exige depois um pós-processamento muito elevado. Só para vocês terem ideia, quando nós falamos nos sistemas clássicos, eu julgo que grande parte de vocês tem isso bem presente, nós falamos de taxa de erros da ordem. Lá, quando eu fiz o meu doutoramento, os sistemas ópticos era 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 14, era aquilo que nós ambicionávamos. Hoje, com os códigos corretores de erros, nós relaxámos isso para 10 elevado a menos 3, mas é dessa ordem de grandeza que nós estamos a falar. Quando nós olhamos para este sistema, tem 40% de taxa de erro. Portanto, significa que, de facto, o pós-processamento que nós temos que colocar é extremamente elevado e, portanto, nós fazemos isso quer em FPGA ou DSP, quer depois em GPU, o pós-processamento. Do ponto de vista de serviços, aquilo que nós implementamos, no fundo, são estes 3 tipos de serviços: geração de números aleatórios, a implementação de ligações seguras e a implementação de sistemas de computação segura. Só brevemente os projetos que nós temos e as áreas de ações onde nós estamos a trabalhar. No fundo, grande parte dos projetos que nós estamos a trabalhar são projetos na área da defesa e na área da soberania, ou então na área da medicina genómica, que são, no fundo, são áreas para quem o valor da informação é importante. Naturalmente que aquelas pessoas para os quais o valor da informação é particularmente importante são aquelas que têm primeiro que se preocupar com estas questões. Um projeto particularmente importante e um projeto que nós temos particularmente carinho é o PTQCI. O PTQCI é um projeto onde se está a implementar os primeiros nós da rede quântica nacional. Esses primeiros nós vão ser implementados em Lisboa, vão ser implementados com 3 nós comerciais. Nós temos inclusive ali um transmissor de um desses nós, e vai ter também um nó que vai ser integralmente desenvolvido aqui nos nossos laboratórios em Aveiro. A expansão dessa rede, neste momento a rede está implementada em Lisboa, mas nós obviamente queremos expandir a rede, e só faz sentido se nós expandirmos a rede para todo o Portugal continental, e portanto a ligação a Vigo para nós é particularmente interessante, até porque para ir de Lisboa para Vigo precisam passar aqui por Aveiro, e portanto obviamente que também para nós essa é uma parte interessante, é uma parte naturalmente interessante. Algumas experiências de campo que nós temos feito: em 2021 fizemos esta experiência em Lisboa entre o Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Comando Aéreo da Força Aérea. Isso foi a primeira experiência fora do laboratório que nós fizemos. Depois fizemos esta experiência na rede quântica de Madrid. Em torno de Madrid existe uma rede quântica com muitos nós, que a Telefónica e a UPM, que é a Universidade Politécnica de Madrid, gerem, e nesta rede podemos implementar alguns dos nossos protocolos do ponto de vista de Secure Multiparty Computation. Uma outra experiência aqui na área militar também que fizemos neste exercício no Artex, neste caso na parte de defesa com os militares. Na parte da Marinha fizemos esta experiência em 2023, em que transferimos as chaves para uma fragata que chega ao porto, é ligado a um cabo com um conjunto de fibras e é transferido. As chaves são carregadas diretamente no barco. Mais recentemente, também com a Altice e no âmbito do REPMUS, fizemos esta experiência com um conjunto de rádios, que eu julgo que também vamos ver esta parte dos rádios aqui, já incluindo uma parte quer de gestão de chaves, quer também uma parte de controle da rede de SDN. Só para vos dar nota, nós também estamos envolvidos num conjunto de projetos NATO, nomeadamente somos os líderes deste grupo de reflexão que tem a ver, no fundo, com tentar explorar este tipo de tecnologias para aplicações militares, porque, obviamente, há interesse militar também neste tipo de coisas. Claro que eu não podia deixar de agradecer a todos os membros do grupo, porque, obviamente, o trabalho que eu vos acabei de apresentar não é um trabalho meu, é um trabalho de muitas pessoas que têm trabalhado ao longo dos anos no grupo. E peço desculpa só por ter demorado um bocadinho mais do que aquilo que era previsto. Muito obrigado.